Sejam bem-vindos de novo ao nosso canal Portugal, Dicas e Conversa. Porque eu creio que no último vídeo em que abordámos a temática dos trabalhadores independentes não ficou ainda tudo dito e há espaço aqui para mais algumas situações relacionadas com a questão dos trabalhadores independentes. Hoje vamos voltar ao mesmo tema e vamos abordar aqui as principais características dos trabalhadores independentes, o que é que os distingue dos trabalhadores dependentes, bem assim como também os seus direitos e os seus deveres. Ser trabalhador independente é uma opção que muitos prestadores de serviços optam por escolher quando iniciam a sua atividade, ok? Dado que é uma figura fiscal que permite ou que dá ao trabalhador a flexibilidade legal que apresenta e que pode, em muitos casos, ser a melhor opção na hora de desenvolverem o seu próprio negócio. Portanto, é uma forma também mais barata porque não tem custos, portanto, basta deslocar-se à repartição de finanças e abrir a atividade em nome próprio. Atenção, e porque estamos a falar aqui sobretudo para cidadãos estrangeiros, sabemos que enquanto não tiverem, portanto, a questão dos vossos documentos totalmente regularizada, necessitamos sempre daquilo a que necessitamos sempre de um representante fiscal que se dirija connosco à repartição de finanças e que assuma a responsabilidade pela abertura de atividade ou pela nossa abertura de atividade. Quando eu vos disse que esta será, em muitos casos, a melhor opção na hora de escolher desenvolver a atividade profissional em nome próprio, disse-o claramente porque, em primeiro lugar, não existe para este tipo de trabalhadores um capital social mínimo obrigatório por lei para iniciar a atividade, como há, por exemplo, para o caso das empresas. E não existe porque o trabalhador independente responde sempre perante as dívidas contraídas por si no decorrer da sua atividade profissional, ok? E porque caso se pretenda ter total controlo sobre todos os aspectos do negócio, então a melhor opção para o desenvolvimento da nossa atividade é mesmo a questão de optar, é mesmo a questão de escolher a figura do trabalhador independente para o fazer, dado que é dono, o trabalhador independente é dono e senhor de todos os aspectos da sua própria atividade. Ok? E desde logo esta é uma das grandes e principais características deste tipo de trabalhadores. Deixem dizer-vos também aqui, porque também é importante, dizer-vos que os rendimentos auferidos pelos trabalhadores independentes são tributados em sede de IRS, tal e qual como são os trabalhadores dependentes, mas se por um lado os trabalhadores dependentes são tributados na categoria A, trabalho dependente, os trabalhadores independentes são tributados na categoria B. E, portanto, essa tributação inicia-se ou traduz-se na prática através da entrega de uma declaração fiscal de periodicidade anual, vulgarmente conhecida como a declaração de rendimentos, ou seja, a modelo 3, ok? Declaração de IRS, dado que a tributação destes mesmos rendimentos é feita tal como já vos mencionei na categoria B, na categoria dos rendimentos empresariais e profissionais, sendo para isso necessário que se opte, quando se abre a atividade, pela questão do enquadramento fiscal do trabalhador independente. E aqui temos uma de duas situações que já foram abordadas também no vídeo anterior e sobre as quais não me vou alongar muito mais, que é a questão do enquadramento no regime simplificado ou o enquadramento no regime da contabilidade legalmente obrigatória por exigência legal. Contabilidade obrigatória por exigência legal. De acordo, portanto, e este enquadramento é feito de acordo com o volume de vendas ou da prestação de serviços efetuadas por estes profissionais,
ok? Portanto, sobre este assunto, sobre os enquadramentos fiscais, creio que não vale a pena alongarmos mais sobre isto, porque já foi mais do que debatido isto aqui no vídeo anterior, tal e qual como já vos mencionei, e portanto penso que podemos efetivamente avançar com o explanar daquilo que tenho aqui ainda para vos mencionar. Independentemente do regime em que o profissional se enquadre, há um conjunto de direitos e de deveres aos quais o mesmo está obrigatoriamente vinculado. Desde logo, no que diz respeito aos direitos, o trabalhador independente tem efetivamente direito a um conjunto de situações que não tinha até há relativamente pouco tempo. A aprovação do Código Contributivo nos finais da primeira década do século XX e XXI veio efetivamente aqui de certa forma equiparar um bocadinho a figura do trabalhador independente ao trabalhador dependente, ok? Se por um lado tínhamos os trabalhadores independentes sem ter qualquer tipo de proteção social, fosse na doença, fosse também na questão de ficarem sem trabalho, hoje em dia já não é bem assim. E, portanto, é substancialmente importante dizer-vos que o trabalhador independente tem direito ao subsídio de doença, ok? No caso de ficar sem emprego, pode este tipo de trabalhador ter direito ao subsídio de cessação da atividade profissional em função do tempo de descontos, do tempo de vinculação às entidades prestadoras de serviços, a quem presta os seus serviços, entre outros fatores que podem efetivamente inferir aqui no cálculo, portanto, dessa prestação ou desse apoio social ao qual o trabalhador tem direito, ok? Para além destes dois pontos, doença e, entre aspas, cessação da atividade, ou desemprego, ou pela cessação da atividade profissional, tem ainda o trabalhador independente direito também aos subsídios considerados comuns, que é, por exemplo, o caso do subsídio parental alargado, o subsídio por interrupção da gravidez no caso das senhoras, por risco clínico durante o período de gestação ou o subsídio parental, ok? No caso de invalidez, o profissional liberal, é outra designação para os trabalhadores independentes, tem ainda direito à pensão por invalidez ou ao complemento da dependência, podendo ainda usufruir de abonos, bolsas de estudo ou de subsídio de funeral consoante as necessidades. Tem também ainda direito à pensão de velhice ou à pensão de sobrevivência quando chegar ao seu período de vida útil no que a prestação de serviços diz respeito, ok? E de facto este é o conjunto de direitos que está agregado ao trabalhador independente, que tem muito poucas diferenças face àquilo que é atualmente os direitos que os trabalhadores dependentes também têm decorrente da sua prestação de serviços para com entidades, para com a sua entidade patronal, ok? Se por um lado temos os direitos, por outro, porque nem tudo na vida são direitos, há também a questão dos deveres ou das obrigações. E o trabalhador independente não foge, de facto, também aqui à questão de ter um conjunto de obrigações às quais está efetivamente agregado e, portanto, tem que cumprir sob pena de entrar em incumprimento não só perante a autoridade tributária como também perante a segurança social. Assim, à semelhança do que acontece aos trabalhadores por conta de outrem, ok? Os trabalhadores independentes estão também sujeitos a um conjunto de deveres, não só para com as entidades para as quais prestam os seus serviços, bem como também para com o Estado e restantes organismos oficiais. Estado, leia-se aqui, nas suas duas principais vertentes, seja a nível tributário, finanças, seja também a nível social, portanto, nomeadamente no que a segurança social diz respeito. E essas obrigações, esses deveres aos quais os trabalhadores independentes estão adstritos, têm que ser cumpridos sob pena dos mesmos
caso entrem em cumprimento, poderem vir a ser penalizados. Temos efetivamente aqui um conjunto de situações que desde logo se destaca pelo pagamento das contribuições à Segurança Social, que durante o primeiro ano de prestação de serviços os trabalhadores independentes estão isentados, mas que a partir desse mesmo ano, do final desse mesmo ano de tolerância, digamos assim, passa a ser obrigatório ser pagas as contribuições à Segurança Social a partir da data de produção dos efeitos do enquadramento no regime ou na cessação da isenção da obrigação de contribuir, ok? Sendo que o pagamento deve ser regularizado entre o dia 1 e o dia 20 do mês seguinte àquele a que respeitam os respectivos descontos. Isto é a mesma coisa que dizer, de uma forma muito simples e muito rápida de explicar, atualmente estamos em março, portanto, em abril vamos efetivamente pagar os